Como pensar, primeiro, numa anistia agora, quando o processo ainda está em desenvolvimento? Primeira pergunta. Aí vamos abrir um leque para vocês responderem. É bom perguntar, o difícil você quer responder, perguntar é fácil. Então, primeiro, como pensar em anistia se o processo está em andamento? Porque se refere também, presumo eu, pelo que se fala, em relação a essa ação penal. Segundo, um do ponto basilar da Constituição de 1988 é a defesa do Estado Democrático de Direito. Está aqui, especialmente do artigo 5º. Porém, mais à frente, se nós olharmos, por isso que eu trouxe esse exemplar aqui, faço sempre questão, não sou o presidente Dutra que andava com a Constituição no bolso, essa aqui nem cabe no bolso, que ela é muito grande, mas se nós olharmos o artigo 60, o parágrafo 4º, alguns poderiam interpretar que não cabe anistia na medida em que, só vou ler, não será objeto de deliberação a propósito de emenda tendente a abolir. São as cláusulas pétreas, ou seja, o artigo 5º é uma cláusula pétrea. Como é possível falar em anistia quando você viola a base da Constituição, que é a defesa da democracia? Eu sei que isso é só uma pergunta. Estou colocando isso para vocês. Então, doutor Kaufmann, como é que fica? É possível falar em anistia em pleno processo? Segundo, como falar em anistia, segundo alguns, quando se está atacando a essência da Constituição, que é a democracia? E terceiro, isso não pode ser um estímulo para que futuramente ocorra novos 8 de janeiro? Vila, a pergunta é extremamente ampla, complexa, mas muito relevante nesse caso. Quando a gente fala de anistia, a gente não pode pensar neste processo só, tá? Então, se a gente for pensar agora com relação a esses fatos envolvendo o 8 de janeiro, né, salvo engano, foram mais de 1.600 ações penais no Supremo Tribunal Federal, que traz um gancho até com a questão anterior, né, da utilização constitucional do Supremo e utilização penal do Supremo. Dessas 1.600 ações penais, 500 e muitas viraram acordo, que é o acordo de não persecução, onde a pessoa, para evitar um processo, ela assume um crime e tem o processo fica paralisado, suspenso, né? 683, 84 condenações e 11 absolvições. Então isso já é um dado relevante que me assusta um pouco. Se a gente for fazer um parâmetro de comparação, pegando dados do CNJ, com condenações do júri, dados do CNJ de 2019, o júri, que é o júri popular, tá? O julgamento do povo nos crimes de homicídio, os crimes mais graves, o índice de condenação ele não chega a 50%, gira em torno de 48%. Aqui nós estamos falando dentro do Supremo Tribunal Federal, desses processos que envolvem o 8 de janeiro, um índice de condenação de 98,4%, que é extremamente elevado. Então eu acho que isso gera uma discussão da sociedade, do Congresso, a quem tem essa possibilidade de representar a sociedade, acerca da necessidade de uma anistia. Porque há uma quantidade gigantesca de condenações com penas elevadíssimas. Então agora daí vem o segundo ponto. Essa anistia é só para isso? É uma anistia para este caso também, para esses que estão em andamento? Eu acho que assim, primeiro que, logicamente, que a questão constitucional vai ser analisada pelos dois constitucionais, eu sou só um criminalista, né? Então eu sei que a anistia dada, ela é uma anistia que vai ter que ser seguida, mas é o seguinte, neste ponto específico, obviamente que são dois fatores. Até sair a anistia, esse processo já terminou. Isso é fato. Esse processo já está para terminar, já vai ter uma condenação, talvez não transitada em julgado, mas uma condenação já vai existir. Então essa anistia talvez já possa se aplicar a este caso de condenação, ainda que não transite em julgado, sem nenhum problema. Então é uma discussão que vai demorar mais do que a solução do processo se vier essa anistia. E segundo ponto, a anistia, posso até estar enganado, né, André e Gabriela, mas a anistia ela não se aplica tão somente aos processos já com condenação transitada em julgado. Ela pode prever condenações que estão por vir, condenações futuras, dependendo do caso concreto. E daí é o seguinte, mas nós vamos dar uma anistia num caso que está atingindo a democracia? Mas, na verdade, há efetivamente essa condenação é nesse sentido. Mas até que ponto que isso vai ser avaliado? Daí vai uma questão de mérito, da análise do processo, da prova e do entendimento de quem está julgando. Alguns podem entender que sim, houve uma abolição, tentativa de abolição, outros podem entender que não, daí vem aquela questão se houve tentativa armada ou não. São várias questões que envolvem o processo como um todo e a prova como um todo. Mas eu acho que essa discussão, tá? Então vamos falar assim, bom, então não vai caber para esse grupo que tem da abolição armada. Mas e para aquele outro pessoal que foi condenado? É possível? É possível. Porque ali, na verdade, não existe um atentado, então, nesse sentido. Então, são questões distintas que têm que ser avaliadas. Eu acho possível, eu acho que a anistia vindo do Congresso, na minha opinião,
ela é uma manifestação da população. Ela é representatividade da população. Se é do Congresso, o Congresso dá uma anistia e vem com essa representatividade, ela tem que ser ouvida e tem que ser seguida. E vou só colocar uma questão bem pequenininha que eu tenho que passar para a professora Gabriela e o professor Marcílio. Mas é uma questão complicada. Portanto, na sua opinião, Dr. Kaufmann, como é que fica? Porque nós temos, segundo a caput do artigo 102, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Caberia ele a última palavra ou não? A última palavra seria do Congresso Nacional? Olha, eu tenho me preocupado muito que a última palavra nesses tempos, relativo a estes temas, seja só do Supremo Tribunal Federal. Não pode ser na Ele é o jogador. Na minha opinião, a última palavra tem que ser da representatividade da população. Em que pese os constitucionalistas quererem brigar comigo daqui a pouco, eu tenho certeza que vão fazer isso, né? Mas assim, neste caso específico, sim, se nós estamos falando de uma anistia que vem do Congresso Nacional, não adianta nada o Supremo Tribunal Federal depois querer caçar essa anistia, porque senão ele vai estar fazendo valer só a palavra dele acima do poder do Congresso Nacional, que tem de representatividade. Então, se vier uma anistia, eu acho que a vontade do Congresso deve prevalecer. Professora Gabriela Zancanero, vamos lá. É complicado as questões, por isso que é bom aqui, porque a gente, e porque quem nos acompanha quer entender esse noticiário. Então, vamos colocar essas questões e ouvir as diversas opiniões. Opinião da senhora. Bom, vou falar um pouco da questão da anistia, né, com relação à nossa Constituição. Como o professor Villa trouxe muito bem, nós temos o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, que estabelece como cláusulas pétreas voto secreto, direto, universal e periódico, direitos e garantias individuais, forma federativa do Estado e separação de poderes. A partir do momento que nós estamos falando de um ato que tende a abolir justamente isso, né, que é o Estado Democrático de Direito, eu não vejo possibilidade de anistia. Uma possibilidade de anistia em atos que envolvem exatamente o desvirtuamento da nossa Constituição, do âmago da nossa Constituição, da essência da nossa Constituição, eles não podem, na minha opinião, são cláusulas pétreas implícitas, eles não podem ser anistiados, objetos de anistia. Isso serve justamente para preservar o texto constitucional e para preservar a ordem democrática que nós temos hoje, que tem como topo a própria Constituição de 1988. Então eu vejo, né, qualquer hipótese de anistia, neste caso específico, impossível no nosso atual ordenamento jurídico. Não, na minha opinião, não podemos falar de anistia. Aí vem a pessoa falar, mas nós tivemos a anistia, por exemplo, do regime militar. Né? Essa anistia, ela foi concedida durante um período em que nós não tínhamos uma normalidade democrática. Hoje, nós temos uma normalidade democrática, a meu ver, e nós temos uma Constituição que, eventualmente, rege essa normalidade democrática. Não se pode atentar contra a própria Constituição, não se pode atentar contra os poderes constituídos, porque se atentar contra os poderes constituídos, estará violando frontalmente o espírito da nossa Constituição. Do jeito que ela está, não há como. Professor Marcílio, a sua opinião, por favor. Essa é uma questão, mais uma boa questão espinhosa. O meu entendimento é o seguinte, primeiro, sobre a anistia poder ou não incidir a respeito de crimes que ainda não foram julgados, eu entendo que sim, que pode, até porque a anistia não é necessariamente um perdão, é um esquecimento, é disso que se trata. Então o esquecimento não necessariamente precisa de um crime julgado, e até porque isso pode fazer, se fosse necessário haver a condenação, a formalização da condenação, isso poderia resultar até, enfim, em um Estado que fica segurando aquele julgamento como uma forma já de punição política. Eu me lembro, Villa, que algum tempo atrás estive em Havana e me contava um caso de um pichador, eles picharam um muro ali em Cuba e ele estava, a pena era de 6 meses no máximo, uma coisa assim, e ele estava 3, 4, 5 anos preso e nunca era julgado, justamente porque a pena era muito menor do que o que queriam que ele ficasse preso. Ele tinha feito uma pichação contra o regime cubano à época. Então, quer dizer,
dizer, é disso que se trata. A gente não pode também fazer com que o julgamento seja uma condição, porque a existência do julgamento ou não pode já ser uma questão política relevante para a concessão ou não da anistia. E a anistia está prevista na nossa Constituição, no artigo 48, e diz lá claramente que é insuscetível de anistia crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e hediondos, ou seja, os chamados crimes contra a democracia não estariam englobados. Aí a gente pode fazer o raciocínio que a professora estava fazendo. Bom, mas isso não é em si um crime contra a democracia, não é algo que vai contra a Constituição, não vai contra a existência até mesmo do sistema constitucional. O problema é que a Constituição, se a gente partir desse princípio, eu preciso entender, por exemplo, que o homicídio ele vai contra também a existência do Código Penal, vai contra a sociedade. O assassinato, então, ele de alguma forma perverteria o sistema penal, e não é assim. Ele está englobado ali, e o regime, o sistema penal absorve uma pessoa que cometeu um assassinato e pune a ela. Da mesma forma, pessoas que cometem crimes, sobretudo tentados ou supostamente crimes tentados contra a democracia, o próprio sistema e a própria Constituição consegue absorver até a ponto de anistiá-las. Então eu não vejo isso necessariamente como um problema. E a respeito da última questão, do STF dar a última palavra, eu também entendo que, nesse caso, a anistia não cabe ao STF dar a última palavra, a não ser no sentido de dizer se esses casos, a anistia está dentro ou não dessas previsões feitas pelo artigo 48. Fora disso, se merece ou não merece anistia, se é adequado ou não adequado, se há um risco ou não ao futuro, essa é uma escolha do parlamento, que está lá nos representando e representando as nossas escolhas. E isso, mas temos um risco decorrente dessas escolhas? Temos, mas sempre temos um risco decorrente de qualquer escolha. É por isso que elegemos parlamentares, para que eles, em nosso nome, façam as melhores escolhas, as mais adequadas.